Fala galera, beleza? Então vamos dar continuidade aqui aos nossos tutoriais. Então nessa aula a gente vai fixar o eletroduto e colocar os parafusos aqui no suporte do transformador. Então vamos pegar uma vista de planta, importar o nosso eletroduto. Então na pasta de eletrodutos, vamos pegar um de aço galvanizado de 6 metros. E também vamos pegar uma fita em eletroferragens de aço inox para poste circular. Então aqui em componentes, planta baixa, componentes, a gente já tem a nossa fita, né? Podemos colocar aqui ela a mais ou menos uns 4.000. Virar ele para cá. E vamos pegar o nosso eletroduto que está aqui em Systems e Conduit Fittings, que já está aqui. A princípio vamos escolher um de 100 milímetros e podemos posicioná-lo aqui no meio. Uma vista de planta baixa, vamos visualizar. Ele ficou escondido aqui no meio, né? Em cima a gente consegue ver o cabeçote. Vamos puxar um pouco para o lado. E a CPFL pede que o eletroduto ele chegue pelo menos até as buchas de baixa tensão do transformador. Mais ou menos aqui. Então o eletroduto mais ou menos de 6 metros ele vai ficar um pouquinho grande, né? Então a gente pode editar aqui o tipo e colocar a princípio 5,2 metros, né? Depois vai ter que cortar. E aqui a gente muda para 5.200 milímetros. Porque a gente vai ter que subir um pouco esse duto. Percebo que ainda ficou grande, então vamos colocar, reduzir mais um meio metro, então 4,7 metros mais ou menos. 4.700. Aqui, vamos renomear. E aqui deve ser suficiente. Mais ou menos até aqui. Vamos pegar uma vista sul. Perceba que não está colado ao poste, né, o eletroduto. Então o que faremos é selecionar o eletroduto, pegar o comando de rotate, né, ou digitar RO, e girar meio grau. Com esse meio grau, a gente já pode posicionar ele próximo ao poste, né? Aqui, coloque nível de elemento alto, tá? Aqui, mudem para nível de elemento alto e o eletroduto ele tem alguns controles. Então, se eu clicar nele, aqui em cima, eu posso desativar o cabeçote ou colocar o cabeçote girado para cá, se eu desmarcar essa, girado para cá, ou o que utilizaremos é ele girado para cá, né? Nesse lado aqui. Então os cabos vão chegar e entrar diretamente. Mesma coisa as curvas, né? Você pode desmarcar ela ou colocar a curva virado para o lado de interesse nosso. Nesse caso é esse aqui. Vou pegar uma vista de planta baixa e ver mais ou menos quanto que ficou aqui entre o poste. Mais ou menos aqui e a mureta. Em torno aí de 646, posso chegar um pouco mais próximo até, meio metro. Deixa eu selecionar toda a mureta. Mais ou menos aqui, para entrar na caixa, né? Ou, caso você queira deixar mais afastado, você pode pegar, a gente pode colocar um pedacinho a mais aqui do eletroduto, né? Se você, como a gente tirou ele, se você vir aqui desenhar, mesmo escolhendo um eletroduto aqui,
ele pode dar um erro. Então, o que faremos é desenhar um pedacinho de eletroduto, né? Vamos diminuir aqui para 110, que é o diâmetro, e aí sim a gente insere ele. Ele ficará mais ou menos desse tipo aqui. Podemos mudar o material, né? O eletroduto é de aço galvanizado. Aqui no material vamos colocar galvanizado. Vamos um OK, OK. E já ficou desse tipo aqui. Podemos deixar mais essa mureta um pouco mais para trás, né? Selecionamos tudo, menos o eletroduto. Para que entre aqui na caixa. Podemos até puxar um pouco mais. E ficará desse jeito. Caso você queira fazer um furo aqui na parede, né? Pode clicar nela, editar o perfil, vir aqui no lado, uma vista de arame. Você pode, com o comando circular aqui, fazer um corte mais ou menos 55, né? Que aí ele faz o desenho do furo da parede e também ele não contabiliza lá na lista de materiais. Eu não mostrei, mas aqui você tem uma tabela de pisos que ele já te dá todo o volume de material de concreto, né? Também a tabela de reboco, quanto de reboco você vai utilizar fazendo aquela mureta, e também uma tabela de tijolos de argamassa. Aqui ele já selecionou o bloco cerâmico que a gente pegou, calculou a área, colocou as dimensões do bloco, e aqui a gente vai escolher a espessura da argamassa, entre um tijolo, argamassa, e coloca um tijolo em cima, né? É feito esse cálculo. Então, por exemplo, para 1,5 centímetros, vai precisar de 126 tijolos, blocos cerâmicos, né? Com 10% a mais, caso você queira adicionar, né? E quebra um bloco na obra, não vai levar os 127 contadinhos, né? Um pouco mais, sempre é aconselhável. E aqui é a argamassa entre um tijolo e outro. E essa aqui de reboco é digamos, a argamassa aqui, que é contabilizada, é na argamassa na vertical. Já na horizontal, desculpa. E aqui em reboco é na vertical que você vai fazer o chapisco ali, o emboço e o reboco do tijolo, né? Então podemos voltar. Ficou desse jeito. E agora podemos fixar as fitas, né? Vamos descer um pouco elas. Colocar uma mais ou menos aqui. E clicando nela aqui ao lado você tem alguns controles. Por exemplo, o raio maior, que é esse raio atrás aqui. A gente pode colocar 200. Vamos um pouco menos até, 190. Vamos pegar o raio menor e diminuir também para 120. E o deslocamento comum ele vai pegar os dois lados e juntar. Ficar um pouco menos aqui. Assim, aqui atrás no raio maior podemos pegar 180, 184. Podemos diminuir até o raio menor para 110. 100. Aqui para ele colar um pouco melhor, né? E o deslocamento comum podemos aumentar 185. Mais ou menos isso aqui, né? Para dar um acabamento bacana. Vamos colocar ao menos 3, né? Então vamos pegar comando CO. Vamos copiar mais ou menos, deixa eu ver, uns 2 metros e 20 centímetros. Vamos alterar aqui novamente, ajustar. Primeiro
O raio menor, deixa eu ver. Raio menor, vamos colocar 80. Raio maior, 170. Aqui é ajuste de olho mesmo, né? Aqui. É um maior, 162. Mais ou menos aqui. Então a última aqui, comando CO. Ele ficar bem fixado. É o menor 70. É o maior 150. E aqui você vai ajustando conforme quantos danos é seu poste. Né? Ficou desse jeito aqui. Então, depois do eletroduto colocado, vamos aproveitar e colocar os parafusos de fixação aqui do transformador. Que a gente acabou não colocando. Então, numa vista de planta baixa, podemos até mesmo copiar algum parafuso aqui, ó. 45, né? Parafuso cabeça baulada ou de máquina, que se chama. E colocar ele mais ou menos por aqui. Selecionar e visualizar lá. Ficou lá em cima, não tem problema. Vou colocar 7.000 aqui. De 45, né? Uma vista de arame. Aqui mesmo. Agora, na verdade, a gente utilizou um parafuso sem porca, né? Mas aqui mudamos para o 45 aqui embaixo com porca. E ajustamos aqui para 5, por exemplo. E 3. Isso aqui, agora vamos mover lá para o canto do suporte, né? Que essa cruzeira está atrapalhando. Podemos esconder com um HH. Move. Comando CO. Um aqui ao centro. Vamos ver se não ficou próximo. Não, qualquer coisa na obra você corta, né, esse parafuso aqui. E numa vista de planta baixa, vamos espelhar esse outro parafuso. Então ficou desse jeito, podemos selecionar os 3. Comando CO e copiar aqui embaixo. Diminuímos aqui para 2. Uma vista de arame. Podemos ver se ficou bem fixado. Ok, aqui acho que vamos diminuir para 1. Talvez até para 0. Meio. 0,5. Então agora sim, ficou desse tipo. Podemos resetar a vista. Salvar. E que o nosso modelo já ganhou uma forma bem interessante, né? Vamos olhar a lista de materiais. Ele já quantificou. Caso fique alguns sem categorias, por exemplo, esse aqui, ele já criou um eletroduto, ele já colocou o nosso eletroduto aqui de 4.7, mas esse pedacinho aqui, ele não quantificou. Né? Caso você não queira que apareça aqui em cima, você clica nele e aqui em tipos de comentários você coloca não listar e dá um OK. E aí ele vai sumir aqui.
Então, por essa aula seria isso. Então, na próxima vamos começar a parte de cabeamento. Provavelmente vai ter 2 vídeos. Um vídeo vamos colocar a parte aqui dos para-raios, né? Junto com as buchas do transformador, a mal, e um vídeo para colocar o secundário aqui do transformador. Então, se você não se inscreveu no canal, curte, compartilhe, se inscreva e até a próxima.